Ele vai fugir. Olá! Olá! Estamos ao vivo, começando mais um Amazonas Cast, o seu programa semanal sobre empreendedorismo, startups, aceleração de negócios. Estamos aqui com os sócios da Amazonas Cap. Hermano, bom dia, hermano. Boa tarde já, né? Boa tarde, Bernardo. Boa tarde. Boa Oi, tarde. Irã, tudo bem? Tudo bem, Bernardo? E Borja, diretamente da Espanha. Olá, Borjito. Tudo bem, pessoal? Como Tudo estáis? bem. E vocês? Só confirmando se a gente está transmitindo ao vivo. Se a gente, eu sei que a gente está gravando, mas eu não sei se tem alguma questão para entrar. Se a gente está realmente transmitindo, tem como ser confirmado aí, irmão? Não tem problema não, porque se a gente não estiver transmitindo, entrou, como diria a noiva, estamos ao vivo. Então, começando mais um Amazonas Cast, e hoje o tema é startups brasileiras. A gente sabe que o ano passado, 2021, foi um ano muito importante para as startups brasileiras. A gente teve um aumento de 200% nos investimentos feitos em startups. Então, eu gostaria que os sócios comentassem isso, mas principalmente a questão da gente ver muito os unicórnios. Claro, os unicórnios brasileiros chamam a atenção, né? Enchem os olhos de todo mundo, mas não vivemos apenas de unicórnios, tem empresas muito interessantes além dos unicórnios. Então, eu vou começar aqui a nossa conversa passando a palavra para o Hermano. Hermano, queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que você viu o ano passado, as startups brasileiras, os negócios estão surgindo, investimentos, e como é que você está vendo para esse ano, que já começou, né? Daqui a pouco estamos no meio do ano. Boa tarde, hermano. Boa tarde, Bernardo. Eu acho que o ano passado foi emblemático, né? Porque a gente teve um crescimento que você já mencionou e também eu acho que o que tem acontecido é uma maturidade do mercado brasileiro de startups que é crescente essa maturidade. A gente está vendo a maturidade de vários estágios do investimento em startup. Então, nós temos cada vez mais empresas que são efetivamente especializadas, que fazem o capital de risco como se deve, e a gente está, aos poucos aqui, enxergando que os próprios empreendedores começam a entender a indústria de capital de risco, a indústria de capital de risco começa a ter toda a sua diversidade de players. Eu diria que no Brasil nós ainda temos hoje uma deficiência, nós temos poucos investidores de capital anjo, a gente pode comentar isso mais para frente, mas nós temos hoje grandes investidores do mundo inteiro vindo para o Brasil. E isso demonstra a maturidade do nosso mercado de startups, não só os unicórnios, como você falou, mas com gente que está vindo financiar capital semente, que é lá no início, quando as startups valem menos. Nós temos investidores de série A, de série B, e temos os que a gente chama em inglês os crown makers, né, os coroadores, aqueles que realmente vêm com o checão de alguns milhões de dólares e transformam startups em animais mitológicos, né, os unicórnios. Mas hoje a gente tem gente de vários estágios vamos dizer, da cadeia ou da sequência de investimento do capital de risco no Brasil. Como um último comentário, eu acho que isso é uma coisa para a gente estimular a juventude. Eu posso contar da minha experiência pessoal, eu tenho 55 anos, quando eu tinha 30, eu montei lá uma startup e a gente foi tentar pegar investimento no Brasil, investimento de capital de risco, e simplesmente não existia. Quer dizer, nós tínhamos talvez 3, 4 empresas que estavam começando a operar no capital de risco. Banco Pátria foi o primeiro, até o Ricardo Leonardo, que é nosso mentor, é uma figura quase mítica nesse setor, né? Porque ele iniciou os primeiros, o primeiro
o primeiro fundo de venture capital do Brasil, no Banco Pátria, mas em 1999 não havia nada, não havia ninguém, não havia uma indústria de capital de risco no Brasil. Hoje nós temos uma indústria de capital de risco e as startups cada vez mais maduras, e a indústria cada vez mais madura. Perfeito. Eu queria que você comentasse também, Irã, porque isso que o Hermano está falando, o mercado amadureceu muito, né? Nós mesmos começamos alguns anos atrás, e antes ainda, né, quando o mercado ainda não engatinhava, mas não tinha a força que tem hoje, quando a gente fala sobre startups brasileiras e esse aumento, isso é muito recente, né, Irã? Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu confesso a vocês que eu me encanto mais com as startups que foram batizadas de camelos do que com os unicórnios. Essa figura do camelo, que é muito interessante, o camelo é um animal que armazena água para cruzar o deserto, né? E assim consegue sobreviver a tempos difíceis, a momentos áridos. Unicórnios, a bem da verdade, são muito poucos, por isso mesmo que assim são denominados. E muitos unicórnios não se tornaram unicórnios tão depressa quanto a lenda diz, seja mundo afora, seja no Brasil. Então, eu realmente gosto de olhar para os camelos, que são startups que não têm a pretensão de ter um crescimento vertiginoso, queimando caixa numa velocidade muito grande, e sim tem o desejo de ir se tornando rapidamente autossustentáveis. Eu daria até um exemplo dentro de casa, de uma startup na qual o Borja e eu investimos, que se chama MBG, que representa no Brasil a Justprime. Nós começamos com algum investimento, naturalmente, mas não foi um investimento milionário. Investimos nessa startup alguma coisa como R$250 mil, não é? E ela foi tendo a sua maturação, já se internacionalizou. Não é? Pode ser até que um dia ela vire um unicórnio, mas também pode ser que não, e não por isso deixe de ser um bom negócio para muitos. Então, eu gosto dessa figura do camelo, sobretudo num país como o nosso, que sempre foi e infelizmente tende a ser de muitos altos e baixos, né? É uma característica do nosso país. Não digo que seja positiva, mas ela também ensina muita coisa no mundo da administração. O executivo e o empreendedor brasileiro é muito acostumado a lidar com as adversidades, que hoje, aliás, o mundo inteiro lida, não é? Mas nós nos mostramos até um pouco mais calmos, às vezes, diante desses movimentos muito bruscos, que sempre convivemos com eles. Então, eu aposto mais nos camelos do que nos unicórnios. Perfeito, Irã. Nem só de unicórnios vivemos, né? Existem outros animais mitológicos, como disse o Hermano, também importantes. Outros não mitológicos, mas também importantes aí na fauna. Ô, Borja, eu gostaria que você comentasse uma coisa. Você está na Europa, está na Espanha, e o Brasil está colocado entre os países, né, onde mais surgiram unicórnios. A gente tem na frente unicórnios e startups de uma forma geral. A gente tem liderando China e Estados Unidos, principalmente, e a gente sabe que o Brasil tem um mercado muito grande, até pela sua dimensão continental. O Brasil já é um mercado em si, né, Borja? E muitas vezes as empresas ficam restritas ao mercado brasileiro e não pensam em internacionalizar. Como é que você vê isso em relação às startups brasileiras? O que você diria para elas em relação à internacionalização? Bom, Bernardo, como você sabe, eu cheguei ao Brasil em 2006. Eu percebi que muitos empreendedores brasileiros olhavam muito para o mercado interno e não para o mercado externo. O que me causava certa curiosidade, porque o normal é querer se expandir para fora
e não para o mercado interno, no meu caso, que sou de um país de 40 milhões de habitantes. Ao ter 220 milhões de habitantes, você entende que é um mercado suficientemente potencial como para você não pensar para sair para o exterior. Agora bem, estes últimos 6 anos, eu percebi um câmbio na mentalidade, no mindset do empreendedor brasileiro, que realmente me surpreendeu. Ou seja, o empreendedor brasileiro se tornou realmente um conquistador, com vontade de conquistar Europa, Estados Unidos. Temos visto inúmeras ações de startups saindo Nasdaq, startups brasileiras saindo na Nasdaq, conquistando o país norte-americano e, por consequência, depois Europa. Agora temos o VTEX por aqui, o Gympass e alguns outros. Então, está de parabéns o empreendedor brasileiro. Ele, agora que realmente dá para ver, porque é entendível até, porque era um mercado bastante protecionista, não? E falo era porque já não é tanto assim. Obviamente tinha que jogar a liga da globalização e a jogou muito bem. Então, está de parabéns o empreendedor brasileiro. Ele está perdendo o medo de sair para fora e realmente eu estou surpreso. Eu estou muito contente de ver os brasileiros conquistando aqui Europa, Estados Unidos. Sinceramente, marcaram até hitos, né? Por exemplo, Nubank, que además tem uma mistura, né? Já não sou brasileiro, é colombiano que se junta com brasileiro, que cria uma startup em São Paulo, mas que al final é investido por um Warren Buffett dos Estados Unidos e sai Nasdaq. É algo fantástico para quem gosta de empreendedorismo, startups, e não só, como fala Irã, né? Não só os unicórnios, tem empresas menores que vêm aqui, se apuntam na Racing Spain, ganham aceleração por hubs de indústria ou de inovação aqui na Espanha, na Alemanha, na Suíça, que é um hub de cripto muito forte. Então, sinceramente, Bernardo, o que eu vejo é que o empreendedor brasileiro já está jogando a liga global e não está jogando bem. Sensacional. Posso dar um exemplo aqui que eu fiquei bastante... Eu quero. Deixa eu só dar um exemplo, Bernardo, que antes de você fazer a pergunta, que ontem, que é uma coisa de ontem, né? Ontem eu me surpreendi, eu estava vendo o jornal da BBC, e no final do jornal da BBC entra um bloco, né? Acho que patrocinado, na verdade, pela Corteva, que é uma empresa internacional da área do agro muito grande, mas quem estava lá no filminho da Corteva era a Sofintech, uma empresa brasileira do agro, que estava lá mostrando expansões internacionais. E não é um unicórnio, né? Não é uma Sofintech, é uma empresa de altíssima tecnologia no agro, com informações, um negócio super bacana, mas é isso que o Borja está falando. E só para tomar mais uma corona na conversa do Borja, o Gympass, né, que é um caso muito bacana, une a história, o comentário do Borja ao meu primeiro comentário, porque o Gympass, na verdade, ele é levado a se internacionalizar pelo investidor. O investidor era a Atomico Ventures, um dos maiores fundos de capital de risco da Europa, um dos maiores venture capitals europeu, e a Atomico simplesmente olha para o empreendedor, o César, da Gympass, e diz: olha, César, a gente gosta do teu modelo, mas você, para receber o nosso investimento, tem que ter um plano para estar em 10 países. Eu acho que a Gympass hoje já está em muito mais que 10 países. Já está na Europa, já está nos Estados Unidos, já está na América Latina, em vários países. Você vê que o próprio capital de risco ajuda a mudar essa mentalidade, que o Borja tem toda a razão. Né? Por um último comentário para unir com o do Borja, Bernardo, que é o seguinte: o Borja falou da Espanha, né? Eu gosto muito de dar o exemplo da Suécia, que é um país de 8 milhões de habitantes e tem a Volvo, é sueca, a IKEA é sueca, a Electrolux é sueca. Quer dizer, você olhar para aquele país de 8 milhões de habitantes e ver o número de empresas globais que nasceram daquele país, mas era um país pequeno, população pequena, um país náutico, né, um país voltado ao mar,
né, voltado ao comércio marítimo, quase sempre, né, os vikings já faziam isso, e você vê, é cultural. A gente não, como o Borja falou, a gente sempre voltou para o próprio umbigo, porque o nosso país era grande demais. E agora a gente está mudando, acho que o capital de risco tem muito a ver com isso. Perfeito. Hermano, eu queria que você comentasse, aí eu acho que o Irã também pode pegar carona, o que vocês têm falado para as startups nesse sentido? Tem priorizado startups que têm potencial de ir para fora? Começa olhando mais para o mercado interno? Eu digo em relação também à ponta final, que é o investidor. Os investidores, acredito sim, eles vão buscar startups que têm o potencial de serem globais. Mas quando a startup está começando, o que vocês falam para ela como mentoria? Você quer começar, Irã? Eu faço um comentário Não, rápido. Por favor. Eu acho que uma das coisas que a gente tem visto, e a gente já está falando com algumas startups, inclusive temos uma startup que está nesse momento negociando com investidores estrangeiros, é um pouco relacionado à deficiência que eu percebo no Brasil em relação ao capital anjo, o capital inicial. A gente tem muitos clubes de anjo, mas a minha impressão é que a maior parte dos clubes de anjo estão exigindo das startups comprovações que os investidores anjos dos Estados Unidos, por exemplo, não exigem. Então, muitas startups brasileiras iniciais, né? Vamos lembrar que a Amazonas Cap trabalha em grande parte com startups do que a gente chama em inglês early stage, né? As startups em estágio inicial, e a gente já tem começado a estimular. Olhe para fora, até porque os micro-VCs, né, que fazem muita parte desse capital anjo, que são os investimentos menores iniciais, estão olhando para o Brasil. A 500 Startups tem atuação no Brasil, o Y Combinator tem atuação no Brasil, anjos americanos estão vindo, olhando o Brasil. Então, acho que isso é bastante interessante nesse movimento que você está falando aí, e a gente já está aconselhando a várias das startups que a gente está trabalhando a dizer, olha, façam seus materiais em inglês, comecem a pensar na possibilidade de trazer investidores estrangeiros, né? Fizemos agora para um estudo de games, que está quase, a gente espera ter boas novidades nas próximas semanas, né, sobre esses caras. Então, a gente está, assim, orientando eles a se prepararem não só para conquistar mercados internacionais, mas também para conquistar investidores internacionais. Perfeito. Mostra que a gente está já numa outra fase, né, Irã? Bernardo, a ideia que o Borja sempre colocou, o Hermano reforça, de olhar para o mundo, sem dúvida é importantíssimo. Mas quando você está falando de startups early stage, eu acho que ter no seu sonho a ideia de ir para o mundo é muito importante. Mas às vezes é necessário você começar no seu bairro ou às vezes até na sua rua e fazer o famoso MVP. Né? Quando você dá um passo prático e consegue alguns clientes para o seu negócio, você passou para o mundo real, você começa a fazer muito mais rapidamente os ajustes necessários decorrentes de um aprendizado, e aí sim você vai caminhando, mirando sempre o mundo. Vou até contar uma conversa interessante que eu tive ainda na semana passada com uma startup que tem um nome curioso. Ela chama-se Turistando e foi fundada pelo Marco, um moço que trabalhou na KPMG, então você vê que é uma pessoa com visão de estratégia, não é? Muito bem preparado. Ele decidiu, mineiro que é, morar em Poços de Caldas e gosta da área de turismo, queria fazer alguma coisa que tivesse também impacto social, né, para gerar renda para comunidades. E veja o que ele pensou. Ele pensou quase como se fosse um brechó de artesanato, uma startup que vende produtos únicos, porque são produtos
de artesãos de uma dada comunidade. Só que ele criou um modelo de negócio, inclusive com lojas autônomas que podem estar dentro de hotéis, e ele já tem 3, não é? E essas lojas funcionam, são prateleiras num lobby de hotel com câmeras que ele da central pode observar, e uma maquininha. E as pessoas fazem as suas compras sozinhos, seja de uma camiseta, seja de um objeto de arte. Tem também uma geladeirinha, às vezes até um produto artesanal da área de alimentação, como um doce daquela região. Tem muita simpatia dos hotéis com isso, porque ele está criando algo original. Não vai trazer uma receita para o hotel, mas cria um relacionamento muito bacana com a comunidade no seu entorno, né? E você vê que ele até com uma tecnologia que não é tão sofisticada, usando coisas que já existem, conseguiu criar um modelo de negócio que ele tem como expandir dentro de redes de hotéis, tem como expandir em lojas de rua, já está com 2 franquias, e o Marco fez uma aceleração numa aceleradora portuguesa, ainda antes da pandemia, já mirando a sua futura ida para outros países, né? E até conversou comigo, interessado, comentei já isso até com o Borja, como a Espanha é um país que atrai muito turismo, ele tem interesse em cogitar dar um passo para esse mercado. Você vê que interessante, é uma startup que tem um modelo de negócio diferenciado, talvez a grande originalidade esteja mais no modelo de negócio do que ter uma invenção tecnológica disruptiva, é de impacto, que é um negócio demandado hoje, atendeu a um anseio dele como empreendedor de ganhar dinheiro para ele, mas com algo que ajuda outros a gerarem renda, não é? E sim, ele está em Poços de Caldas com uma loja, mas já tem um franqueado em Gramado, outro em João Pessoa, e pensa em ir para o mundo. E até nos procurou porque ele viu que nós tínhamos uma conexão com a Europa. Né? Então é esse conceito, olhar para o mundo, mas um passo de cada vez. Né? Eu queria aproveitar esse tema que você tocou, que é a responsabilidade social, perguntar para o Borja, mas eu queria que todos comentassem, que é justamente a questão que hoje está muito em pauta, que é ambiente, responsabilidade social e governança. Quando a gente fala em negócios, investidores, startups, cresce os olhos a questão de negócios bilionários e investimento e muito dinheiro na mesa. Mas existem também aqueles negócios que defendem uma filosofia, um conceito, que tem um espírito muitas vezes voltado para a questão da sustentabilidade, da preservação do planeta, das gerações futuras. Eu queria que você comentasse, Borja, essa questão do espírito empreendedor, que muitas vezes o empreendedor, ele não necessariamente ele está buscando apenas um negócio bilionário para depois vender, mas ele acredita na sua causa e acredita que o seu negócio realmente pode transformar a sociedade ou a comunidade que ele vive. Sem dúvida. Antes de entrar na questão, eu gostaria de falar que o que nós tentamos transmitir para as startups que aceleramos de early stage é que realmente pensem grande. Think big, não há outra. Tem que pensar grande, sim ou sim. Mesmo você nascendo, mas você tem que pensar grande, tem que pensar open mind e sair para fora, ou pelo menos ter o DNA. O DNA para, em um futuro, poder se converter em algo internacional, porque é o que procura o investidor. Então, mas também é verdade que um clichê, assim como todo mundo tem um plano até que você recebe o primeiro soco, né? Falava Mike Tyson. Pois é verdade. Ou seja, a questão é, temos que empoderar os empreendedores e preparar eles para crescer. E esse é o fim de uma startup. Senão, não seria uma startup. Seria não sei, um empreendimento fora do ambiente internacional.
Só queria esclarecer isso com respeito ao primeiro tema. Com respeito ao segundo tema, eu tenho uma máxima, e é o seguinte: toda sociedade resolve um problema social. Toda. A base de uma sociedade, de fato, o contrato social reza objeto social. Qual é seu objeto social? Em que se enquadra? Em que nasce? O que é o que resolve da sociedade? Aquele empreendedor que cria uma startup para se fazer rico, fracassa. Certeza absoluta, fracassa. Não é questão de querer se fazer rico. Questão de você resolver um problema social. E dependendo de sua capacidade de resolução, você terá mais ou menos êxito. Elon Musk, tenho certeza que não tinha na cabeça lançar cohetes ou foguetes para o espaço, satélites, para se fazer rico. Não, ele queria solucionar um problema real. E é que o grande problema das telcos é que precisam de uma infraestrutura pesada para você conseguir usar o celular. E ele quer resolver isso. Você vai poder usar seu celular na metade do Oceano Pacífico porque depende de um satélite, não depende de uma torre. Então, isso soluciona um problema tão grande social que por isso tem êxito. O carro elétrico. Quem não estava pedindo para o carro elétrico? Levamos 20 anos pedindo pelo carro elétrico. A sustentabilidade, o planeta estava pedindo a gritos o carro elétrico. Por que Mercedes-Benz? Por que outras marcas tão importantes não lançavam esses carros? Não sei, uma boa pergunta. Mas perderam foco, tinham interesses criados para poder rentabilizar aqueles esforços e investimentos que tinham feito motores a combustão? Não sei. Eu gostaria de falar até com o CEO da Mercedes-Benz para entender. Porque o Elon Musk ganhou essa carreira. Agora todos estão na fila. Então, o que eu quero falar, Bernardo, é que a sustentabilidade, o compromisso com o nosso planeta, com a nossa economia, com o capitalismo consciente, é básico. Quem não entender isso não é um empreendedor, é um oportunista que pode até ganhar dinheiro, mas não vai fazer meia nesse mundo, né? E eu acho que o empreendedor quer fazer parte da história, não só criar riqueza. Ele quer se sentir partícipe de uma solução que resolva a uma massa. E, bom, esse é o meu raciocínio com respeito à sustentabilidade dos empreendedores. Excelente, Borja. Hermano, você quer comentar? O perfil do consumidor mudou muito também, né? As empresas, eu sempre digo, elas não são boazinhas, né? Elas vão atrás também precisam do seu consumidor. Acho que o Irã também vai gostar de comentar isso, mas realmente mudou a forma como as empresas enxergam os negócios, né? Acho que o Irã começa aí e a gente faz um último Por favor, Irã, as empresas mudaram, o consumidor mudou, tudo é uma nova realidade. Bernardo, eu acho que às vezes uma folha de papel ela se dobra sobre ela própria, não é? Eu confesso que quando eu comecei a minha vida profissional, as empresas se orgulhavam muito de agir de maneira ética. Não existia sequer a palavra compliance, não existia essas 3 letrinhas que hoje são o ESG ou ESG, como queiram. Mas as empresas de dono, principalmente, empresas de família que carregavam como uma Hering o nome da família na porta, no caso brasileiro, fundada por imigrantes aí de origem alemã, a Hering se orgulhava das suas camisetas porque era um produto acessível a praticamente todos os brasileiros. Então, eles se orgulhavam de vestir os brasileiros, tanto os de alta renda, que compravam a camiseta Hering, como os de renda muito baixa. Não é? Então, você vê que existia um idealismo. Não é? E eu estou dando o exemplo da Hering, de uma pessoa que eu cheguei a conhecer, o seu Ingo Hering, que era uma verdadeira instituição lá em Santa Catarina, onde eles estavam, mas você pode encontrar vários outros que tinham esse pensamento muito conectado com o que hoje nós chamamos de capitalismo responsável. Infelizmente, o mundo sofreu um processo de financiarização de tudo, de uma forma exacerbada.
onde passou a interessar sempre o EBITDA. O Brasil sofreu um processo de urbanização muito rápido, saindo de uma sociedade rural para urbana e tendo o consumo virado um símbolo de inserção social. Não, às vezes, através da educação, através da cultura, não é? Mas, infelizmente, através da posse de bens. Não é? Então, eu faço essa crítica com muito conforto, porque eu sempre fui um profissional de marketing e um publicitário. E, às vezes, alguns amigos diziam: bom, você tem um discurso quase contra a publicidade. Contra a publicidade que acerba o consumo, o consumismo, sempre tive sim. Por quê? Porque isso, em parte, leva, sim, um jovem que não tem renda a cometer um crime para vestir um tênis de grife. Por quê? Porque você se moveu para a sociedade do ter, abandonando a sociedade do ser, que alguém é alguma coisa pelo que ele é, e não pelo bilhão da conta bancária, ou porque se veste com a grife ou anda num carro de luxo. Por que eu falo tudo isso? Porque eu acho que por trás dos negócios pioneiros, você sempre encontrou a questão do propósito. E, felizmente, as gerações que vieram depois da minha têm resgatado essa questão do propósito. Então, elas querem trabalhar numa empresa que tenha propósito e querem consumir produtos e serviços de uma empresa que tenha propósito. Não é? E colocam isso já como um fator discricionário da escolha de uma marca. Né? Então, acho que é um fenômeno saudável e que irá acontecer. E esse trágico momento da pandemia escancarou o fato de que não faz o menor sentido eu querer ser milionário numa sociedade de miseráveis. E o mundo está se tornando um mundo de miseráveis, não é só o Brasil. Não é? Então, modelos de negócio concentradores de renda, excludentes, são absurdos, não fazem sentido do ponto de vista da humanidade. Não é? E são coisas que vão fenecer, felizmente, não é? E vai aflorar, tenho muita esperança nisso, um mundo onde o propósito, de fato, conta numa escolha de compra. Não é? Perfeito, Irã. Acho que esse é o gancho para o Hermano comentar a questão do propósito. A gente já está no nosso tempo para encerrar. O pessoal aproveita a hora do almoço para acompanhar nosso papo. Então, Hermano, eu queria os seus comentários finais. Eu ia fazer um comentário, mas aí o Herano, eu trouxe a questão do propósito e eu lembrei de uma coisa muito legal, que é o seguinte: no nosso segundo ciclo, na verdade, o primeiro que eu tive do começo ao fim, né, porque eu me juntei à empresa em 2019, uma das meninas que estava com um projeto trouxe o livro do Simon Sinek, né, The Reason Why, que é o livro onde o Simon efetivamente traz a ideia do propósito como para a centralidade do modelo de negócio. Né? E eu acho que isso é fundamental. Agora, eu tinha um comentário que eu tinha colocado anterior e que eu acho que dá para juntar com esse, que é o seguinte: a gente fez um trabalho muito bonito por um projeto social chamado Prato Verde Sustentável, do qual todos nós somos muito orgulhosos, você principalmente, que foi o mentor deles, né, Bernardo? E o que é a mudança? A mudança é que o propósito, o impacto, tem que ter sustentabilidade econômica. Então, isso eu acho que é a grande mudança. Né? Quer dizer, acabamos aquele negócio, as entidades assistencialistas que simplesmente viviam a partir da filantropia. É possível você ter hoje negócios de impacto, startups mesmo até, que tenham propósito, mas que estão no jogo capitalista. Um capitalismo consciente, como disse o Borja, mas que entendem que não podem viver de doação, que elas têm que viver de uma inserção produtiva na sociedade que consiga ter sustentabilidade econômica. Então, acho que a grande mudança hoje é a gente entender que ESG é possível dentro de uma sociedade capitalista, sim, com sustentabilidade
econômica, além da sustentabilidade ambiental, social e tudo mais. Pensar de uma forma mais ampla. Isso mudou e mudou para o bem. Perfeito, hermano. Olha, eu queria agradecer, acho que, Borja, não sei se você quer comentar alguma coisa, Não, final. simplesmente falei sem dúvida a fala Excelente. de... Obrigado. Olha, estamos chegando, infelizmente, no final da nossa live. O papo muito bacana. Eu vou deixar aqui o endereço para depois as pessoas poderem entrar no nosso site e acompanharem o que a gente está fazendo, acompanhar o nosso blog, e amazonascap.com.br, e vou deixar aqui também a nossa hashtag para você nos seguir nas redes sociais. Queria agradecer muito a presença dos sócios, essa conversa rica, uma conversa muito produtiva. Agradecer a Júlia, nossa assistente, que está sempre no backstage nos apoiando, e dizer que esse programa vai estar salvo no LinkedIn. Vocês podem, quem não conseguiu assistir agora, vai assistir depois. E semana que vem estaremos de volta com um novo programa, sempre falando sobre empreendedorismo, startups e negócios. Muito obrigado, sócios. Fiquem na sala mais um minutinho para a gente tomar um café e até o próximo Amazonas Cast. Tchau. Tchau.